Olá, 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 olá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso encontro. Foi um encontro que não estava programado, mas a gente não podia deixar de entrar hoje para falar sobre relacionamento de casal. Acho que de todos os tipos de relacionamento que a gente tem, o relacionamento de casal é um dos mais belos e dos mais importantes. Talvez seja um dos mais bonitos e ao mesmo tempo um dos mais complexos, como o próprio Bert Hellinger disse certa vez. Certa vez ele falava isso, ele falou, pô, o relacionamento de casal ele é lindo, ele é um dos mais importantes, mas é também um dos mais complexos. Então hoje nós vamos falar sobre relacionamento de casal. Se você gosta de relacionamento de casal, fica comigo nesse vídeo, porque acho que vai ser legal, vai ser muito bom. E quando estivermos falando de relacionamento de casal, a gente vai falar também do livro, desse livro do Joan Garriga. Joan Garriga é um espanhol, ele é um constelador espanhol, ele é um psicólogo, um constelador e um escritor. Ele tem alguns livros super conhecidos já, mas tem um que você até já conheça, talvez você até conheça esse livro dele, que é Onde Estão as Moedas, e tem esse outro que é O Amor que Nos Faz Bem. Ele tem um livro que é esse, que é O Amor que Nos Faz Bem. E hoje eu vou falar um pouco sobre esse livro, vou falar um pouco sobre esse tema, vou trazer algumas questões sobre o Joan Garriga, mas ao mesmo tempo o que eu vou fazer com você, o que eu quero fazer é trazer, ligar algumas coisas, ligar alguns elementos aqui e trazer algumas informações e trazer algumas questões à luz da terapia sistêmica e das constelações. Hoje nós vamos falar dessas 5 condições para o bem-estar do casal. Essas 5 condições ele cita dentro do livro dele, é um pedacinho do livro dele, bem interessante eu diria, onde ele cita 5 condições, e ele retira isso de um outro livro, 5 condições para o bem-estar do casal. Essas 5 condições para o bem-estar do casal, que ele tira de lá, eu vou abordá-las, mas eu vou trazer também uma visão um pouco mais profunda, uma visão sistêmica um pouco mais profunda. Ao mesmo tempo, eu quero dar uma pincelada em algumas coisas que eu considero que são extremamente importantes. Por que nós entramos hoje? Deixa eu te falar por que a gente acabou entrando hoje, por que eu fiz, de última hora eu fiz esse encontro. Fiz esse encontro porque muita gente pediu, muita gente perguntou, muita gente falou, não vou falar nada, olha, teve dia dos namorados, eu não sei que momento você está assistindo esse vídeo, não sei quando, se é hoje mesmo, que você está aqui conosco ao vivo, aí se é depois, eu não sei como é que é. Mas hoje é dia 13 de junho, e ontem foi 12 de junho, 2 de junho é o dia dos namorados. E tem uma outra coisa que é importante. Eu moro numa cidade cujo padroeiro dessa cidade é um santo casamenteiro. Então, imagina, eu quero juntar uma coisa com a outra e quero falar de relacionamento de casal. Então não tinha como não deixar, não tinha como deixar passar uma data como essa. A gente tinha que falar. E hoje, quando a gente estiver falando sobre relacionamento de casal, nós vamos falar de talvez um dos pontos magníficos em termos de relacionamento, porque é muito belo falar do relacionamento de casal, como diria o Bert Hellinger, é muito bonito, porque o relacionamento de casal é o que nos leva para a vida. E é sagrado. Portanto, falar de relacionamento de casal não é apenas belo, mas é sagrado. Tudo aquilo que leva para a vida é sagrado. E o relacionamento de casal, inevitavelmente, ele vai levar para a vida. Inegavelmente ele vai levar para a vida. Um homem e uma mulher, quando se unem, eles se unem para a vida. E hoje, mais bonito ainda, você pensar em relacionamento de casal de uma forma ampla. 2 homens que se unem também pensando na vida. 2 mulheres que se unem pensando na vida. Então, um relacionamento de casal sempre vai trazer uma visão e um movimento para a vida. Embora a gente saiba que ainda hoje é necessário que você tenha um homem e uma mulher de um lado, mas o desejo de vida nasce do casal. É dentro do casal, no relacionamento de casal, que nasce o desejo de uma nova vida. E é sobre isso que a gente fala, e é isso que a gente vai abordar aqui hoje. Então espero que isso te ajude também. E essas 5 condições aí que a gente vai falar, elas vão ser talvez
fundamentais para você estruturar bem o seu relacionamento. E a princípio queria te dizer algo. O próprio Juan Garriga, ele faz um alerta, ele diz o seguinte: essas 5 condições são muito difíceis de se alcançar, mas elas são como um farol, como um guia que a gente pode seguir, que a gente pode buscar para atingir o bem-estar dentro do nosso relacionamento. Porque o que a gente busca em termos de bem-estar? Saúde. Né? Saúde, o que é saúde? Saúde é equilíbrio e bem-estar. É isso que é saúde, no final das contas é saúde. Saúde é isso, é um equilíbrio dinâmico de todas as nossas áreas. E dentro de um relacionamento, quando a gente busca esse equilíbrio, quando a gente busca estruturar esse equilíbrio, a gente pode ter saúde, uma saúde dentro do nosso relacionamento. Ou seja, alcançar o bem-estar que a gente busca dentro do nosso relacionamento. Então tá aí. Eu vou trazer alguns elementos para você, mas antes de trazer esses elementos, antes de trazer essas condições, eu queria também trazer uma questão que eu considero que é muito importante. O relacionamento de casal, ele se difere, acho que a maior diferença está numa característica básica, ele tem 2 pontos de vinculação. Enquanto os demais relacionamentos têm um único ponto de vinculação, quando eu digo os demais relacionamentos, não estou falando de relacionamento familiar, estou falando de relacionamento, outros tipos de relacionamentos que a gente tem, amizade, sociedade, etc. Esses relacionamentos, eles têm um ponto de vinculação. Tem uma frase do Juan Garriga que eu acho também magnífica, ele diz: nós somos seres vinculares, nós somos seres que buscam vinculação. Nós buscamos vinculação. Tem um tipo de vínculo que a gente já nasce com ele, que é o vínculo familiar. O vínculo familiar não é um vínculo que a gente construiu, é um vínculo que já está lá, nós já nascemos com ele. Então a gente já tem aquele vínculo e não tem nada que modifique, não tem nada que corte, não tem nada que acabe com ele. Ele é um vínculo inquebrantável, é um vínculo que não tem como mudar. Nós temos esse vínculo, vamos manter esse vínculo para o resto da nossa vida. Mas os demais vínculos, nós construímos esses vínculos. E eles são construídos de que forma? Eles são construídos através da nossa intimidade. A intimidade constrói vínculos. O que significa construir vínculos através da intimidade? Com um amigo de trabalho, com um sócio, com uma amizade, com todos eles você vai ter intimidade. E essa intimidade pode ser mais ou menos profunda. Portanto, seu vínculo pode ser maior ou menor em função da profundidade que você vai ter dentro deste tipo de relacionamento. Então leve isso em consideração. Porém, qual é a grande característica que a gente tem no relacionamento de casal? O relacionamento de casal, o vínculo se dá não apenas pela intimidade, mas também pelo íntimo. Tem uma coisa dentro do relacionamento de casal que é fantástico, que é o sexo. O sexo é algo magnífico dentro do relacionamento de casal. Nós, seres humanos, somos os únicos seres capazes nessa terra de buscar prazer no outro apenas pelo prazer, apenas para sentir prazer. E aqui é uma troca que a gente faz. Essa troca, a profundidade dessa troca é enorme. Então, no relacionamento de casal, nós temos uma vinculação que se dá por 2 fatores, o íntimo e a intimidade. E quanto mais forte for o íntimo e a intimidade, maior é o vínculo que a gente tem também, portanto, maior é a troca que a gente tem. E o nosso relacionamento íntimo, ele começa num nível alto, com uma intensidade alta, depois ele vai aos poucos, lá para o fim, ele vai baixando. Por que ele vai baixando? Porque na medida em que a gente vai gastando a nossa energia vital, a gente vai diminuindo essa energia que nos vincula tanto. Mas aqui a gente já ganhou algo magnífico que ele vai explorar dentro dessas 5 condições que ele traz aí também. E eu também quero explorar um pouquinho dentro dessas 5 condições. Então eu queria te lembrar disso. Queria lembrar que 2 fatores vinculam dentro do relacionamento de casal. Sexo íntimo. Então, o relacionamento íntimo, que engloba o sexo, engloba o contato físico e
o relacionamento de intimidade, que engloba o quê? Você saber da minha história e eu saber da sua. Você saber das coisas que eu penso, das coisas que eu falo, saber de onde eu vim, o que eu faço, o que eu penso é importante dentro do relacionamento e acaba criando um vínculo. Bom, queria também te dizer o seguinte, nos acompanha pelo chat aí, a Cris e a nossa equipe estão aí pelo chat, e eu gostaria de te dizer o seguinte, ó, hoje eu não vou responder questões não vou colocar essas questões, mas eu gostaria de deixar o seguinte, as questões que você tiver, não tem problema, anote elas, passe aí para a Cris aí que está no chat, que nos acompanha, ou para o Daniel que nos acompanha no chat, passe para eles aí, eles vão anotar essas questões e eu respondo essas questões na parada sistêmica. Hoje eu não vou responder questões aqui, porque eu quero focar bem dentro desse tema, dessas cinco condições, quero focar de uma forma bem legal, quero ser rápido, que não quero tomar muito tempo seu. Mas eu também queria te lembrar de algo, eu tenho uma coisa que eu preciso sempre pedir para você, é o seguinte, lembra de compartilhar, entra aí no seu celular, você vai ver lá, você está assistindo a live, clica no xizinho, aí você clica, fecha o chat, quando você clicar no xizinho, você vai fechar o chat, aí você clica ali naquela setinha para compartilhar e compartilha isso com outras pessoas que talvez precisem, necessitem dessa informação. E lembra também sempre de assinar o canal, clicar no sininho para receber as novas atualizações. Vamos lá, antes da gente começar então, queria te lembrar o seguinte, eu sempre trago aqui para você alguns slides que te ajudam se você quiser anotar algumas coisas. Eu vou trazer esses slides em alguns momentos, talvez eu até os destaque aqui, tá vendo? Eu coloque-os em destaque aqui. Então só para você saber que você vai ter algumas coisas que você talvez possa anotar, você queira anotar, que talvez sejam muito interessantes aí para você e aí de repente você fala assim, ai, caramba, vou anotar. Então, ó, aproveita, pega aí uma caneta, pega um lápis, pega um papel, pega o seu notebook, eu tenho sempre o meu caderninho de anotação, tá sempre aqui do meu lado, ó, sempre, eu estou sempre anotando minhas coisas aqui, anote, porque eu acho que vai ser legal, e se você tiver questões, como eu falei, passa aí que a gente te responde depois. Vamos para os slides aqui, que eu quero colocar nesses slides aí para você. O primeiro que eu quero colocar é uma frase do Juan Garriga, que eu acho que ela é muito importante para a gente aqui. Muito interessante e muito importante. Vamos colocar ela inteira na tela e eu vou ler junto com você essa frase aqui. Tá aí. Um bom amor, ele é reconhecido porque nele podemos ser exatamente como somos. E deixamos o outro ser exatamente como ele é, porque é orientado para o presente e para o que está por vir, em vez de nos ligar ao passado e, acima de tudo, porque produz bem-estar e satisfação. O Hangar. Esse é o livro está aí, ó, esse livro. Eu acho que a Atman tem esse livro também. Depois, se você der uma busca na internet, você vai achar ele. Ele é um livro barato, mas é um livro baratinho, mas é importante que você tenha esse livro também. O Amor que nos faz bem. Quando um e um somam mais que dois. Sim, e mais que dois. Por que somam mais que dois? Porque, na verdade, tem uma coisa bonita dentro do relacionamento de casal. Eu, certa vez, ouvi essa frase do próprio Bert Helling, e eu te confesso que naquele primeiro momento eu não entendi direito isso. Eu sempre cito isso quando estou trabalhando com casais. A frase dizia o seguinte, que o que um homem busca quando ele vai em direção a um relacionamento de casal? O que ele busca é a cura para a sua própria família. O que uma mulher busca quando ela vai em direção a um relacionamento de casal? Ela busca a cura para a sua própria família. É isso que busca. Né? Em que sentido isso? E aqui veja que eu quero que você expanda a sua visão. Eu não quero que você fique preso, quando se fala de relacionamento de casal, você fique preso apenas em homem e mulher, como um casal hétero. Não. Quando se fala de relacionamento de casal, nós estamos falando, porque casal significa dupla, significa duas pessoas. Nós estamos falando de dois seres humanos que decidem caminhar junto.
Dois seres que decidem construir algo junto. E aqui é bonito porque os dois tendem a seguir em direção à vida. O relacionamento de casal é sempre isso, ele tem algo de sagrado. E isso talvez seja importantíssimo para a gente olhar. Tem algo muito sagrado dentro do relacionamento de casal. Sagrado no sentido de que sempre um casal olha para a vida. Olha, ele sempre pensa na vida e olha para a vida. E acima de tudo, cria-se uma condição. E qual é a condição que a gente cria? Uma condição de construção. A gente começa a construir coisas juntos, entende? Então a gente vai construindo determinados elementos. O homem traz uma ideia, a mulher traz uma ideia, o casal traz uma ideia e essa ideia floresce e frutifica. É sempre assim. E quando eu digo que busca uma cura, uma solução para a sua própria família, é que aquilo que deu certo na família, ele quer replicar. E aquilo que não deu certo na sua família, ele quer consertar de alguma maneira. E é através do relacionamento que ele vai depurar seus pensamentos, sentimentos, sensações. Porque a gente aprende muito com o outro. É uma outra cultura, é uma outra ideia, é uma nova visão. E é a condição de que esse sistema no qual a gente vive se amplie cada vez mais e haja uma miscigenação maior cada vez mais. Então, há algo belo e algo sagrado dentro do relacionamento de casal. E essas condições que ele coloca, de certa forma, abordam tudo isso. A primeira condição colocada, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu pôr aqui na tela para você. Então ele fala aí das 5 condições para o bem-estar do casal. A primeira delas é que seja fácil e que flua sem muito esforço. Ó, queria te lembrar, se você tiver qualquer questão que você queira colocar, põe aí no chat, que a Cris anota, depois na parada sistêmica você pode receber a resposta disso. Toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, nós temos a parada sistêmica, e a parada sistêmica vem exatamente para te dar resposta sobre determinadas coisas, para falar sobre constelações sistêmicas familiares, terapia sistêmica, terapia de uma forma geral, para trazer respostas para você. Então, se tiver alguma questão, coloca aí para a gente. Bom, primeira condição, então, das 5 condições para o bem-estar do casal. A primeira, que seja fácil e que flua sem muito esforço. Quando a gente diz que seja fácil, é que a gente consiga colocar aqui as nossas questões para que elas sejam discutidas e debatidas. E essa facilidade que a gente vai encontrar, a gente encontra na medida em que a gente consegue, de alguma forma, ser honesto com o outro. Quando a gente consegue colocar para o outro a nossa visão mais profunda sobre a vida. Quando a gente consegue colocar para o outro as nossas condições de uma forma clara e específica. Tem uma coisa que eu falo sempre dentro do relacionamento de casal, eu te falei que eu ia trazer uma abordagem um pouco mais ampla dentro daquilo que ele traz. Quando eu falo de relacionamento de casal, um relacionamento de casal, para que ele dê certo, a gente precisa ter um contrato limpo, claro, transparente. A gente está acostumado a fazer contratos em todos os lugares, mas normalmente dentro do relacionamento de casal a gente deixa de fazer os contratos e eles são importantes. Então seria legal, bom e que seria fantástico que a gente conseguisse fazer esse tipo de contrato. Isso vai fazer com que nosso relacionamento flua da melhor maneira. O que significa fazer um contrato? Significa mostrar para o outro, oferecer para o outro, dar para o outro uma condição de que ele entenda o que é suportável e o que é possível. E o que não é suportável e o que não é possível para a gente. Simples assim. O que eu suporto, até onde eu posso ir, quais são os meus limites dentro de uma relação, porque se trata sempre disso. Relacionamento de casal se trata sempre da gente especificar, da gente trazer quais são os nossos limites. Sempre. Quando a gente consegue trazer os nossos limites, nossa, fica tudo muito mais fácil para a gente. Então lembre-se de que uma das coisas importantíssimas, se você quer ter um relacionamento de casal legal, se você quer ter um relacionamento de casal bom, coloque de uma forma clara para as pessoas
para a pessoa com quem você se relacione, coloque de uma forma clara para ela. Quais são os seus limites? Coloca sempre dessa maneira. Estou ajeitando um fiozinho aqui que estava solto aqui. Então, coloca sempre de uma forma clara e específica quais são os seus limites, até onde você pode, até onde você não pode. Esse é o primeiro ponto dessas 5 condições para alcançar o bem-estar do casal. Qual é o segundo, então? Vamos lá. Que sejam 2 naturezas compatíveis. Tem um exemplo que ele dá dentro do livro dele lá, que eu acho que é bem legal. Ele diz o seguinte: imagina uma pessoa que ela gosta de comida natural. Ela vive essa história da comida natural. Ela, além de gostar da comida natural, ela tem uma vida que é uma vida muito mais simples. E você tem alguém que está muito ligado em marcas, você tem alguém que está muito ligado em outro tipo de vida, uma vida mais glamurosa, uma vida muito mais cheia de glamour. Isso talvez ele vá até um determinado ponto e a partir dali a coisa não anda. Então tem uma coisa aqui que eu acho que se a gente olhar para uma questão sistêmica, né, de que maneira que a gente pode traduzir melhor isso daqui, né? De que maneira a gente pode colocar isso aqui muito melhor. Tem algo que a gente já sabe, tem algo que é líquido e certo dentro de um sistema. As experiências que cada um carrega e a visão de cada um do mundo. Isso também interfere em relação à idade, a quantidade de relacionamentos que a gente teve, as naturezas compatíveis, elas vão ser fruto desses elementos que a gente está trazendo. Então é fato de que a gente deve estar atento nos passos que a gente dá dentro do relacionamento e como eles estão acontecendo. Será que a gente está conseguindo construir efetivamente algo que para a gente seja bom, que nos leve numa determinada direção? Porque se não leva, se isso não está acontecendo, isso vai truncar as nossas trocas. Ou seja, vai impedir que as trocas aconteçam de uma forma leve, de uma forma tranquila. E se não acontece de uma forma leve, de uma forma tranquila, uma hora ou outra acaba. Porque o relacionamento de casal é baseado nas trocas. Então, enquanto a troca existe, enquanto existe o interesse na troca, existe o relacionamento de casal. Se não tem interesse, se não tem troca, o relacionamento de casal ele tende a acabar. E obviamente que olhar para uma direção semelhante é importante para o casal. É importante para a construção desta vida a dois. Então, essa é uma condição para a qual a gente deve atentar. A gente fica alerta para determinadas coisas. São sinalizações que serão dadas e que podem nos ajudar a ter uma construção melhor ou então uma perenização maior dentro do nosso relacionamento, ou condições de perenização muito maior. Condição de perenização significa uma condição de que tem uma alta durabilidade o nosso relacionamento, uma vez que ele vai sempre acabar. Isso aqui é um outro lance que eu acho que é importante e é legal que a gente tenha ele de uma certa forma claro para nós, né? Os relacionamentos eles sempre acabam. Nem que seja na morte, eles acabam. Então, uma hora eles vão acabar. Uma hora daquela dupla, alguém daquela dupla vai caminhar sozinho novamente. E talvez o melhor fosse que isso acontecesse para muitos, é claro, né? Na morte. Na morte de um parceiro. E aí você vai seguir o seu caminho. Então, se você quer dar perenização, preste atenção nessas coisas, tá bom? Outro ponto que eu acho que é legal, que ele traz dentro do livro dele, é esse daqui, ó. Que haja companheirismo e cumplicidade. Aí eu queria te alertar de algo. Para haver companheirismo e haver cumplicidade, o que a gente precisaria colocar? Eu acho que é assim, o que é importante para que haja esse companheirismo e que haja essa cumplicidade? Esse companheirismo e essa cumplicidade, ela só vai ser possível, só é possível para a gente
quando a gente está trocando de uma forma muito mais intensa. Então o que a gente precisa fazer? Estar alerta também para que tanto o íntimo quanto a intimidade eles estejam acontecendo sempre na mesma medida. Então é importante trazer sempre as minhas ideias. Eu vou mudar, a gente muda. Tem uma frase que vem de Heráclito de Efésios, que foi um grande filósofo. Ele diz o seguinte: nenhum homem, um homem nunca atravessa o mesmo rio duas vezes, porque ele nunca será o mesmo homem e o rio nunca será o mesmo. Então nenhum homem atravessa o rio duas vezes, o mesmo rio duas vezes, porque não será mais o mesmo homem e o rio já não será o mesmo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente muda, a gente está mudando constantemente. Então o homem muda constantemente. O homem está em mutação, ele está mudando o tempo inteiro. E o fato é que quando eu mudo, quando eu estou mudando alguma coisa aqui dentro de mim, eu de alguma forma vou ser um elemento talvez de estímulo para os outros que estão ao meu lado, para a sua própria mudança. E no relacionamento de casal, é importante que eu esteja sempre demonstrando para o meu parceiro, para a minha parceira, mostrando para ele o tempo inteiro como essa mudança está acontecendo. Eu tenho que cuidar disso, eu tenho que comunicá-la sobre a mudança. Porque se eu não comunico sobre a mudança, que condições ele tem de fazer as próprias mudanças? Ele não pode, não dá. Então, esse companheirismo e essa cumplicidade nasce do íntimo e da intimidade. Outra coisa que talvez seja muito importante dentro desse processo, importante é manter sempre as bases daquele contrato em ação. Se o outro pede algo para você, ele não está brincando. Se ele está pedindo, é porque há uma necessidade por parte dele, há uma vontade por parte dele. Então, se você pode atendê-lo, atenda. Mas se você não pode atendê-lo, seja honesto, claro, limpo, transparente, para que as coisas não fiquem truncadas, como a gente já falou. Outra coisa importante também, mantenha o calor do desejo acionado sempre. Crie condições para que vocês possam se manter aquecidos, porque se você não se mantém aquecido e a coisa vai declinando, vai esfriando, necessariamente alguém vai ter que sair fora, porque se você não tem aqui dentro aquilo que você pode ter, você vai procurar lá fora de alguma maneira. Então lembre-se disso, manter aquecidas as coisas para que a coisa esteja sempre caminhando, senão não funciona. Qual é o próximo passo? Quarto passo, que a confiança impere sempre dentro do casal. Tá aí, ó. Que a confiança sempre impere dentro do casal. Mas para que a confiança impere dentro do casal, um elemento fundamental para a confiança poder imperar é que a gente tenha honestidade e clareza dentro dos nossos sentimentos. Então, eu sempre digo, eu trabalho com casais, eu atendo casais, eu falo, você tem que sempre falar o que você está sentindo. Ah, mas eu estou cansado, eu estou cansado. Você pode até estar cansado, mas você tem que avaliar o que é que você quer. Você quer continuar dentro de um relacionamento? Se você quer continuar dentro do relacionamento, você deve falar. Você deve ser honesto, limpo, claro com o outro. Colocar para eles as questões sempre. Se você não falar, então a coisa não vai fluir dentro do relacionamento. Então é importante a troca. Como eu já disse, relacionamento, a base de relacionamento é troca. E se a troca não existe, como é que a gente vai fazer? Como é que continua o relacionamento? Então nós precisamos manter essa troca ativada e para manter essa troca ativada nós precisamos de honestidade. E honestidade, a base da honestidade é a coragem, ter a coragem de assumir para o outro as nossas necessidades. Porque afinal de contas, uma das coisas básicas dentro do relacionamento de casal é a declaração de necessidade que a gente tem. E aí uma forma bonita, fácil, talvez tranquila de dizer isso é dizer para o outro, olha,
deixar declarado sempre, eu preciso de você, porque o outro ele nos fornece coisas que a gente não consegue sozinho. E já que a gente não consegue sozinho, a gente tem que colocar as nossas condições. Porque se ele está conosco, é porque ele também quer essas coisas. As coisas que ele também não consegue alcançar sozinho. Ele também busca as coisas que ele não consegue alcançar sozinho. Então a gente precisa manter sempre, num certo nível, uma clareza sobre aquilo que a gente está sentindo e aquilo que a gente está pensando e como a gente quer isso aplicado dentro do relacionamento de casal. Senão a coisa acaba não funcionando. E por fim aqui, ó, a última condição que ele traz é o seguinte: o desejo espontâneo de que o outro esteja bem. Tá aí, ó. O desejo espontâneo de que o outro esteja bem. E esse talvez seja um dos pontos mais complexos dentro dessa história. Esse ponto, quando a gente fala do desejo espontâneo de que o outro esteja bem, aqui a gente tem que ter uma clareza também muito grande. Aqui não só demonstrar a clareza para o outro, mas a aquisição de uma clareza dentro do relacionamento de casal. Aquisição de qual clareza dentro do relacionamento de casal? A clareza de que nós necessitamos do outro, de que nós precisamos do outro. A declaração de nossa necessidade. Porque quando fazemos a declaração de nossa necessidade, internamente nós fazemos essa declaração de nossa necessidade, o que a gente começa a fazer automaticamente? Já que a gente tem uma necessidade do outro, a gente começa a perceber que a troca é muito mais tomar do que dar. O dar e tomar, ele é muito dinâmico. Então eu entendo que eu tomo dele muitas coisas. E para tomar no melhor nível possível, com a melhor qualidade possível, eu tenho que estar com ele na melhor qualidade possível. Para que ele me entregue algo bom, ele precisa estar bem. Como um chefe de cozinha. Um chefe de cozinha que não está bem, que tipo de alimento ele vai entregar para o outro? Um alimento ruim. Então, eu preciso manter o outro saudável. Eu preciso ter um relacionamento onde eu olhe para ele e entenda que o que eu posso oferecer, o que eu posso entregar para que ele esteja saudável. Porque quanto mais saudável ele estiver, melhor será para mim. E aí talvez fique tranquilo esse desejo espontâneo de que o outro esteja bem. E esse desejo espontâneo de que o outro esteja bem cria condições para que a gente possa complementar esses outros elementos que foram colocados antes, ou pelo menos alimentá-los. E como ele disse, como Juan Garriga mesmo disse, é difícil você poder atender todas essas condições. É muito difícil atendê-las com profundidade, com qualidade. É difícil, mas não é impossível. Tudo depende do grau de consciência que nós temos e como é que nós podemos aplicar essa consciência dentro do relacionamento de casal. Queria te lembrar o seguinte: se você tem alguma questão, se quer deixar algo para a gente poder responder, fica à vontade, deixa aí e a gente vai responder dentro da parada sistêmica que acontece às 10 horas da manhã, todas as segundas-feiras, 10 horas da manhã. Deixa a sua questão e a gente vai respondendo lá, fica tranquilo e vai acompanhando. Acompanhe a parada sistêmica porque sua questão pode estar sendo respondida lá dentro, tá bom? Ó, espero que neste dia do Santo Casamenteiro, e neste dia que um dia depois do Dia dos Namorados. Por que a gente não fez no Dia dos Namorados? Porque Dia dos Namorados é para ficar junto. Então hoje é um dia para refletir, para a gente continuar mantendo o nosso relacionamento. Então a gente fez um dia depois, não fez no Dia dos Namorados, mas a gente deixou para você essa reflexão. Uma reflexão para você poder alimentar o seu relacionamento, manter o seu relacionamento em alta sempre.
Espero que de alguma forma isso te ajude. Lembra de assinar o canal, clicar no sininho para receber as novas atualizações. A gente vai deixar para você, nós vamos deixar para você as nossas playlists aí para você acionar. Lembra aí, tá aí no chat, a Cris está por aí, ó. Fica aí para você um convite para estar conosco nos demais encontros que a gente tem. Se tiver qualquer questão, coloca aí. E a gente vai colocar algumas vivências que a gente tem. Ela já deve ter colocado aí algumas vivências que a gente tem que podem ajudar muito você a construir uma vida legal, uma vida decente. Se você quiser a sua formação, uma formação em constelações, nós temos também, além da formação em terapeuta. Foi isso, espero que tenha te ajudado ou que te ajude pelo menos a refletir sobre algo, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá, valeu!